João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura para a pregação nesta manhã, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos, então, acompanhar silenciosamente, com reverência, com atenção, em oração, a leitura daquilo que Deus nos fala em sua palavra. Diz assim o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós lhe agradecemos, ó Pai, pela noite bem dormida, e pela manhã do teu dia que nos deste, ó Pai, e a condição de nós estarmos aqui, o Senhor nos facilitou, ó Deus, para juntos, obedecendo ao teu mandamento, guardando o teu dia, o sábado do Senhor. Nós estamos aqui para descansar no Senhor, em sua palavra, na pregação da mesma, enquanto lhe adoramos, prestando-lhe ouvidos, ó Pai, e atenção, e rendendo-lhe o nosso coração, ó Pai, na confiança de que o bom pastor que é Cristo, teu Filho amado, Rei e Senhor, há de nos apacentar por meio de sua palavra e nos alimentar. Assim nós esperamos em Ti, olhamos para Ti com os olhos fitos, na esperança que o Santo Espírito do Senhor, que em nós habita, ilumine o nosso entendimento, da mente, do nosso coração, para que a palavra e a voz do pastor sejam ouvidas, ó Deus, sejam ouvidas, e nós, como ovelhas, o sigamos. Assim nós oramos, com perdão dos pecados, esperando em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, há uma ligação entre o capítulo de número 9, que nós passamos por ele. Aliás, ficamos alguns bons domingos nesse capítulo de número 9, que nos narra a cura do cego de nascença. E não só isso, a discussão de Jesus com os líderes judeus sobre a sua autoridade para curar aquele homem. E nós vimos tudo isso no capítulo 9, e agora iniciamos o capítulo de número 10, e há uma ligação entre o capítulo 9 e este capítulo que se inicia, o capítulo 10. E a ligação é esta, meus irmãos: Jesus é o bom pastor. Ele recebe, ele ampara, ele guia as ovelhas. E é isto que ele fez para com aquele cego, o qual ele curara no capítulo 9. Ele está agindo como o bom pastor que ele é. Ele não desamparou a sua ovelha. Lembram-se quando aquele ex-cego foi rejeitado e expulso da sinagoga? Quando todos o abandonaram? Quando seus pais mesmo, seus próprios pais o rejeitaram? O Senhor o acolheu. O texto do capítulo 9, no final, diz que o Senhor Jesus o encontrou. E o Senhor Jesus o acolheu, porque o Senhor Jesus vai atrás da ovelha. Ele não desampara as suas ovelhas. E as suas ovelhas reconhecem a voz dele. Lembra do cego? Senhor, quem é o Cristo para que eu o adore? E Jesus diz: sou eu. Eu que falo contigo. Eu que você vê diante de ti. E ele então, ouvindo a voz do pastor, prostrou-se e adorou.
As ovelhas reconhecem a voz do pastor. É isso que está acontecendo no capítulo 9. E é disso que Jesus está falando no capítulo 10. Mas ao mesmo tempo nós vemos aqui no capítulo de número 10 os ladrões e salteadores. Vocês viram na leitura? Nem todos são pastores de fato. Nem todos têm o cuidado que o supremo e bom pastor tem. Esses são os falsos pastores. Esses são os ladrões e salteadores. E eles estão no capítulo 9 também. Jesus fala deles aqui no capítulo 10. Mas eles estão lá no capítulo 9. Eles são os fariseus. Eles são aqueles líderes judeus que rejeitam o ex-cego, que o expulsam da vida religiosa e social de Jerusalém, que não aceitam o seu testemunho, que não o amparam, pelo contrário, o humilham. Esses são os falsos pastores, esses são os lobos, esses são os ladrões e salteadores. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Então veja, tudo o que acontece no capítulo 9, agora Jesus fala disso. Esta realidade espiritual. Ele é o bom pastor. E aqueles líderes judeus que rejeitaram o ex-cego, o homem curado, são os ladrões e salteadores. Mas nós veremos aqui, hoje, pela graça do bom Deus, que Jesus não é só o pastor, o bom pastor. Ele também é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, pela porta, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus aqui nesse capítulo 10, ele é tanto o pastor como a porta. E nós veremos isso. E nós esperamos, como oramos em Deus, que ele nos abençoe, que nós ouçamos a voz do pastor falando conosco, suas ovelhas, aqui hoje. Como ele disse, né? Nesse capítulo ainda, na continuação, ele diz assim, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Elas também ouvirão a minha voz e me seguirão. Ele está falando de nós aqui nesta manhã. Eu também tenho outras ovelhas. Elas não estão comigo agora nesse aprisco, mas elas ouviram a minha voz e me seguirão. Então haverá um só pastor e um só rebanho. O Senhor Jesus falou de nós aqui. Nós somos as ovelhas que não eram daquele aprisco, mas que ouviriam a voz dele e o seguiriam. Então preste atenção no que o Senhor Jesus falará hoje a você. Porque ele pensou em você também, e em mim, quando disse essas palavras. Ok? Jesus começa no versículo 1 dizendo assim, em verdade vos digo, ou seja, prestem atenção, eu lhes asseguro o que vou lhes dizer. O que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós sabemos, pela continuação do texto, que Jesus também é a porta. No versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que há aqueles que entram e tentam entrar, melhor dizendo, no aprisco, no curral das ovelhas, no cercado onde as ovelhas estão, mas eles não têm autoridade. Eles não são o pastor. Eles são aqui o ladrão e o salteador. Essa imagem era bem familiar, como é ainda hoje no Oriente, na Palestina, mas era também familiar para os leitores do Evangelho de João no primeiro século. Havia, sim, o cuidado com as ovelhas em um curral, em um cercado, onde, o que é bem provável nesse texto, onde várias famílias guardavam suas ovelhas. Havia certamente alguns currais, alguns apriscos, em que uma família cuidava e guardava especificamente suas ovelhas. Mas havia currais, apriscos, em que famílias guardavam as suas ovelhas ali todas juntas, misturadas. Pagavam um pastor, essas famílias juntavam dinheiro para pagar um pastor, ou um porteiro, pagavam um porteiro para que cuidasse daquele curral, onde não só um rebanho de uma família seria guardado, mas os rebanhos de várias famílias seriam ali guardados. E é essa imagem que nós temos aqui. Este não é um curral exclusivo. Este é um curral onde várias ovelhas pertencentes a várias famílias estão guardadas. É este o contexto, a figura que nós temos aqui, ok? E então, você vê que Jesus diz que há homens que tentarão entrar neste aprisco para roubar essas ovelhas,
que não têm autoridade, são ladrões e salteadores. Meus irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade que Jesus aqui, de fato, traz a lume, lembrando sim dos falsos pastores. Falsos pastores, aqueles que querem oprimir o rebanho, aqueles que querem tirar tudo do rebanho, aqueles que desejam brutalizar o rebanho. Existem esses homens, e Jesus nos alertou como ali estavam aqueles falsos pastores, os líderes judeus. Ainda há entre nós falsos pastores, homens que querem pular a cerca, pular o cercado, e não têm autoridade para entrar. Por isso eles não entram pela porta, porque eles não têm autoridade, mas eles querem subir por outro lado, para então terem acesso às ovelhas e de fato oprimi-las. Isso é uma verdade de que existem homens assim desde o Antigo Testamento. Jesus está se valendo de uma verdade, não só para o seu tempo, mas que era também uma realidade no Antigo Testamento. Deus diz ao profeta Ezequiel o seguinte: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza-lhe e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, não devem os pastores cuidarem das ovelhas? Mas esses pastores de Israel comem da gordura delas, vestem-se com sua lã, degolam o cevado, mas não cuidam das ovelhas. A fraca eles não fortalecem, a doente eles não curam, a quebrada eles não ligam, a desgarrada não tornam a trazer, e a perdida não buscam. Mas dominam, continua Deus a Ezequiel, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, 2, 4. Meus irmãos, ainda esses falsos pastores estão entre nós. Esses ladrões e salteadores que não entram pela porta. Seria mais ou menos como eles não são reconhecidos pela igreja, eles não são autorizados pela igreja, mas eles procuram o meio sorrateiro para entrarem mesmo assim, para terem influência dentro da igreja e para prejudicarem o corpo. O falso pastor é aquele que não é fiel a Cristo. Ele não está interessado, por isso que ele não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, Cássio querido. A porta é Cristo. Mas esse falso pastor, ele não tem nada com Cristo. Daí a linguagem de ele não entra pela porta. Ele não tem nada com Cristo. Então ele não procura honrar a Cristo. Ele não deseja glorificá-lo. Ele não prega a palavra de Cristo. Nem muito menos vive. Irmãos, há muitos pastores assim, infelizmente. Há muitos falsos pastores. Há pastores que você vai ouvi-los, eles não falam da palavra. Eles não falam da palavra, Natália. Eles não pregam a palavra de Cristo e não vivem. Eles não vivem de acordo com ela. Você nota na vida deles. O palavreado deles é impróprio. Estão sempre pensando em si mesmos. Não atendem a ovelha, não cuidam dela, não se preocupam. Ele está preocupado, esse falso pastor, apenas em autorrealização, é o que Deus diz a Ezequiel. Eles comem da gordura da ovelha, eles vestem de sua lã, degolam a ovelha, mas não cuidam, não apacentam. Eles querem tirar tudo da igreja, mas não querem dar nada. Quantos falsos pastores que abusam do rebanho? E, irmão, nós aprendemos aqui, irmãos, que nós devemos estar atentos como igreja aos falsos ministros, aos falsos pastores. Devemos orar e vigiar. E como é que nós somos guardados? Como é que a igreja é guardada de falsos pastores? Quando esta mesma igreja é cheia da palavra de Deus, cheia da palavra de Cristo. Quando esta igreja ouve a palavra de Cristo, ela reconhecerá o falso pastor. Ela reconhecerá o falso pastor. Porque ela não ouve a voz de estranho. Ela saberá perceber quando aquele ministro não é quem diz ser. Porque ele não prega a palavra de Cristo, ele vai ao púlpito falar de tudo quanto é assunto, menos da palavra de Cristo, e ele não vive a palavra de Cristo. Porque, não se enganem, falsos pastores podem, por um tempo, pregar a palavra de Cristo. Lembra? Eles podem se vestir de ovelhas, são lobos,
vestidos de ovelhas. Então, eles podem, por um tempo, estudarem a sã doutrina e não crer nela, mas estudarem-na para pregar na igreja, para terem aprovação, para terem reconhecimento. Mas a vida deles também provará de que eles não creem naquela doutrina, que eles não vivem segundo a doutrina. Portanto, a igreja cheia da palavra de Cristo reconhecerá esses estranhos e os rejeitará. Por isso a igreja deve levar a sério, irmãos, através dos seus conselhos, e aí aqui propriamente a nossa igreja presbiteriana do Brasil, porque quando um ministro é ordenado, antes de tudo, ele primeiro é conduzido ao presbitério para exame da sua candidatura pelo conselho da igreja. Então, a primeira porta, digamos assim, que Cristo estabelece na sua autoridade para preservar a igreja de falsos pastores é o conselho da igreja. Ali é primeiro cercado. Então a igreja, através do seu conselho, a igreja deve orar, e o seu conselho também deve orar e estar atento a candidatos que não são chamados, não têm vocação, que às vezes estão pensando em autopromoção. O conselho da igreja é a primeira barreira, tem que funcionar, tem que questionar, tem que orar, tem que ter senso crítico, bíblico, para não enviar ao presbitério homens que não foram chamados. J.C. Riley, um teólogo, escreve assim, abre aspas, pastores não convertidos, e tem, viu? E não é pouco não. Pastores não convertidos são a ruína da igreja. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Se desejamos conhecer o valor do ministério de um pastor, perguntemos, onde está o cordeiro na pregação e na vida dele? Ele entrou pela porta, esse pastor? Ele prega e anuncia a porta? Esse pastor revela Cristo e dá-lhe um lugar de honra correto? Ou ele está sempre falando dele? Ou ele está sempre se autopromovendo? Ainda mais nesse tempo de mídias sociais, né? Parece que os pastores estão mais preocupados em ter seus canais com muitos seguidores do que apacentar o rebanho que Deus deu a ele local. Parece que eles querem o mundo, não é verdade? Mas a igreja local, na qual Deus os colocou para cuidar, eles não cuidam. Eles estão muito preocupados com a autopromoção, ao invés de cuidarem das ovelhas. Peçamos a Deus que saibamos reconhecer os falsos pastores. Os falsos pastores destroem igrejas. Destroem igrejas. Ok? Vamos continuar. Versículo de número 2 e 3. Aquele, porém, que entra pela porta, olha o contraste aí, olha a diferença. O falso pastor é aquele que sobe por outro lugar. Ele não tem autoridade para entrar pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, diz o início do versículo 3, o porteiro abre. Irmãos, Jesus é reconhecido como aquele pastor que tem autoridade. Para ele, o porteiro abre. Ou seja, quem tem autoridade sobre a igreja, quem deve ser glorificado na igreja, não é o pastor. E se o pastor procura isso, ele é um falso pastor. Quem deve ser glorificado, quem tem autoridade, a voz que deve ressoar no aprisco é de Cristo, o pastor. Então, quando um ministro vem ao púlpito e prega a palavra do pastor, que é Cristo, do bom pastor, o supremo pastor, esse é o ministro verdadeiro. Porque ele está dando honra àquele que tem autoridade sobre o aprisco, que é Cristo Jesus, o bom pastor. É interessante que Ezequiel, o texto que nós lemos lá, a denúncia dos falsos pastores, ele continua falando sobre quem é o verdadeiro pastor. Olha como Deus continua falando a Ezequiel. Eu vou ler para vocês, prestem atenção, por favor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, esses pastores falsos, que não cuidam do rebanho, mas cuidam de si mesmos. E demandarei deles as minhas ovelhas. Isso aqui é muito maravilhoso, né? Ao mesmo tempo é terrível e maravilhoso. Deus diz assim, eu vou cobrar deles o que eles fizeram com minhas ovelhas. O falso pastor, ele pode, por um tempo, prejudicar o rebanho,
prejudicar a igreja, oprimir o rebanho, tirar dele tudo o que ele poderia tirar, mas Deus vai destruir ele. Ele não vai ficar, Deus vai destruir ele. Porque ele diz aqui, eu vou demandar dele as minhas ovelhas. Eu vou cobrar o que ele fez. Mais cedo ou mais tarde, o falso pastor será desmascarado. Mais cedo ou mais tarde. O pastor Yahvé fará isso. Ele não permitirá que as suas ovelhas sejam oprimidas. E aí continua. Pois porém termo no seu pastoreio, eu vou acabar com o pastoreio desse falso pastor. E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Interessante a ideia de lobo, né? É um pastor, mas é um lobo. Ele quer abocanhar as ovelhas. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhe sirva de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Olha que maravilha, Deus diz assim, o Senhor Deus, Yahvé diz assim, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Como o pastor que busca o rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Olha só o que o Cristo faz com o evangelho, né? Converte pessoas de vários países. Ele é o pastor, Cristo é o pastor, né? E aqui no Antigo Testamento está falando disso. E a introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Então Yahvé diz, esses maus pastores oprimem as ovelhas, mas eu livrarei as minhas ovelhas da boca deles. E eu mesmo irei, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as reunirei e cuidarei deles. E como que Yahvé faria isso? Como Deus faria isso? Aí ele explica ainda em Ezequiel. Ele diz assim, olha que maravilha. Suscitarei para elas um só pastor. Olha o que Deus, Yahvé, diz. Eu vou levantar um pastor para elas. E ele, esse único pastor, as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o diz. Ezequiel 34, 23, 24. Yahvé diz que vai levantar um pastor, e chama esse pastor de Davi. Diz aqui, o meu servo Davi as apacentará. Só que Davi, nesse tempo, já havia morrido, irmãos. Davi já havia morrido. Como é que Davi pode apacentar? É porque, na verdade, o título de Davi aqui, o nome Davi é dado como um título ao filho de Davi que viria. Aquele grande filho de Davi. Aquele da descendência de Davi. Então, Davi as apacentará. Deus Yahvé está falando de Jesus, o filho de Davi. Lembra daqueles que clamavam a ele, a Jesus? Como clamavam? Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E o que ele fazia? Ele apacentava. Ele demonstrava a sua misericórdia. Porque Yahvé prometeu, eu vou levantar um pastor que vai cuidar das ovelhas. E é Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui, eu sou o pastor. Para este, o porteiro abre. Porque Deus me separou para cuidar das ovelhas. É por isso que o porteiro abre a porta para mim. Porque eu tenho autoridade. Porque Yahvé me levantou. Eu sou o servo de Yahvé, que vai apacentar as ovelhas. Ok? Olha só, irmãos, continuando. O versículo de número 3 continua dizendo assim, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Lembra da ideia do curral que eu falei? Que aqui provavelmente descreve um curral que tem ovelhas de várias famílias. Não é ovelha só de uma família. São ovelhas juntas no mesmo cercado de várias famílias. E aí quando chega o pastor que foi contratado por uma das famílias específicas, ele começa a chamar, ele abre a porta e começa a emitir um som da sua boca. E as ovelhas dele, só as dele, começam a sair. As outras ficam. E só as dele começam a sair. Isso é impressionante.
Se alguns irmãos já tiveram o privilégio de ir ao Oriente, ir à Palestina, é muito comum ver essa cena. Aliás, os pastores brincam com os turistas, quando levam os turistas a um certo aprisco, a um certo rebanho, e pedem para os turistas fazerem um som com a boca, o mesmo som que o pastor faz, para chamarem as ovelhas. E aí os turistas lá ficam se matando para imitar o som, e a ovelha não se mexe. E o pastor faz assim, ó, e faz o som. Aí eles tentam imitar e a ovelha fica lá olhando e só olhando. Quem que é esse estranho aí, né? E aí então o pastor faz o mesmo som, mas com o timbre de voz dele. E as ovelhas vêm todas. Eu vi um tempo atrás um vídeo que mostrava que pastores da Palestina se encontraram com seus rebanhos numa praia, perto de uma praia. E as ovelhas de cada distinto rebanho se misturaram todas. E eram 3 pastores, os 3 em cada um deles em um canto. E as ovelhas todas no centro, todas misturadas. Aí chegou a hora que um determinado pastor queria ir embora com o seu rebanho. Ele começou a emitir o som da voz dele, o barulho. As ovelhas dele, só as dele, começaram a sair. E ele à frente e as ovelhas atrás. Ele emitindo o som. É isso que acontece espiritualmente. E eu vou aplicar isso aqui. Olha o versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, veja, só as que lhe pertencem ao pastor, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É interessante que até hoje no Oriente, o pastor de ovelhas, ele conduz as suas ovelhas, guiando-as adiante delas. Ele vai à frente delas, como diz o texto aqui. Em alguns lugares do Ocidente, as ovelhas são conduzidas e o pastor vai atrás, com um cão-guarda, geralmente. Mas no Oriente é comum o pastor ir à frente delas. E esse símbolo é muito precioso porque tem a ideia de mestre e discípulo. O discípulo é o que segue o mestre está sempre à frente. Então o pastor aqui, ele vai sempre à frente conduzindo o rebanho. E diz aqui que as ovelhas reconhecem a voz dele. Elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Irmão, sabe qual é o teste que você é uma ovelha de Cristo? Sabe qual que é o teste definitivo? É se você, ouvindo a voz de Cristo, você obedece. Esse é o teste. Não é estar aqui na igreja hoje de manhã. Estar aqui na igreja de manhã faz parte. Mas não adianta nada se nós estamos ouvindo a voz do pastor e não estamos reconhecendo. Se nós não estamos reconhecendo, o que significa que nós não estamos obedecendo, nós não somos do aprisco dele. Porque as do aprisco dele ouvem a voz dele e seguem. Não é só ouvir a voz. Porque ouvir a voz, todos nós estamos ouvindo aqui hoje. Mas seguir é algo que nem todos fazem. E esse é o teste. Jesus é aquele que tem autoridade sobre o rebanho. Ele tem autoridade porque ele criou esse rebanho. Esse rebanho é dele, ele o salvou. Ele o reuniu através de sua palavra e seu espírito. Então a igreja fiel cuidará para que no púlpito a palavra de Cristo seja pregada, ouvida, para que a voz dele seja crida e atendida, para que as ovelhas reconheçam a voz do pastor. A verdadeira ovelha segue apenas as palavras de Jesus. Seus ouvidos são de Cristo e apenas dele. Ela, como Jesus prometeu, jamais seguirá o estranho. Isso aqui é uma doutrina que ajuda, dá base para aquela outra doutrina chamada perseverança dos santos. Porque Jesus diz assim, as ovelhas, as minhas ovelhas, nunca seguirão o estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Então isso aqui significa que o crente verdadeiro, ele nunca vai deixar de seguir a Cristo. Ele nunca passará a seguir um falso mestre, um falso pastor, um ladrão, um salteador. Por quê? Porque ele é a ovelha de Cristo. Cristo selou-a com seu espírito. E ela agora sabe discernir a voz do estranho e a voz do pastor. Eu volto a J.C. Ryle, abre aspas. Na maioria dos cristãos genuínos,
há um instinto espiritual que os capacita a distinguir entre o verdadeiro e o falso ensino, entre o verdadeiro e o falso pastor. Quando ouvem lições espirituais incorretas, essas ovelhas verdadeiras, elas têm algo no íntimo delas, que é o Espírito Santo, que diz para elas: isso está errado. Ao ouvirem o ensino correto, o Espírito Santo testifica ao espírito delas, e elas dizem dentro de si mesmas: isso é certo. Esse instinto é uma das características, continua J.C. Ryle, especiais da habitação do Espírito Santo. O apóstolo João referiu-se a esse instinto, entre aspas, de maneira especial, dizendo: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vocês sabem o que é verdadeiro, porque o Espírito Santo de Deus habita em vocês e os faz reconhecer a voz do bom pastor. Oremos, irmãos, para que todos nós tenhamos aqui este instinto. Ou seja, que tenhamos o Espírito Santo, sejamos cheios dele para reconhecer sempre a voz do pastor e seguir, e obedecer. Volto a dizer, meus irmãos, volto a dizer, ouvir a voz do pastor e não obedecer, significa que nós não somos suas ovelhas. Na linguagem de João 8, significa que nós não somos filhos de Deus, que nós somos filhos de outra pessoa, e vocês sabem quem? Porque nós já ouvimos isso aqui. Somos filhos do diabo. Então não se engane, estar aqui de manhã, ouvir a pregação, não diz tudo, mas obedecê-la diz tudo sobre nós. Seguir Jesus diz tudo. As ovelhas seguem a Jesus, elas reconhecem a voz e dizem: isso é verdadeiro, isso deve ser obedecido. Deus, dá-me graça para obedecer isso. Eu estou disposto, eu me entrego, eu irei seguir o que Cristo disser. Esta é a ovelha. O resto não pertence ao aprisco. E que cada um de nós se examine aqui, irmãos, nessa manhã, para saber se não está perdendo tempo aqui. Você pode estar perdendo tempo aqui, se você não obedece. Se eu e você não obedecemos, estamos perdendo tempo aqui. Tome a decisão: Senhor, eu tenho que seguir a tua palavra, eu tenho que servir a voz do bom pastor, eu tenho que obedecê-lo. Se eu fui salvo, eu farei isso. Não se engane, não se engane. Há muitas ovelhas aqui, pode haver muitas ovelhas aqui, que não pertencem ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, que ficarão esquecidas naquele dia, quando Ele chamar as suas ovelhas. Elas ficarão. Versículo 6 diz assim, olha o que João diz: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Irmão, Jesus está falando aqui àqueles líderes, Márcio e Cida, minha irmã e eu, sim, querida. Ele está falando daqueles judeus, aqueles líderes judeus com quem ele havia discutido no capítulo 9. É a eles que ele está se apresentando como bom pastor, como a porta. E o texto diz que eles não entendiam o que ele lhes falava. Como é que eles poderiam entender, irmãos? Eles não são ovelhas. É por isso que eles não entendem. Jesus acabou de dizer que as ovelhas dele reconhecem a voz, mas as que não são dele não o reconhecem. É isso que está acontecendo com aqueles homens. Eles não reconhecem, por isso eles não entendem. Por isso eles nunca praticam. Porque eles não têm capacidade dada pelo Espírito Santo de compreender espiritualmente, ouvir com ouvidos do coração, e se arrependerem, e serem salvos. Eles não conseguem, eles não podem, por isso eles não entendem. O que eles entendem, Renata, minha irmã querida, Leda, querida, Ana Japor, minha irmã, o que eles entendem é apenas para que eles se revoltem mais ainda e rejeitem mais ainda o Salvador. Tudo que eles conseguem entender, do pouco que conseguem, é para que eles se oponham mais ainda a Cristo, o verdadeiro pastor. Isso mostra, meus irmãos, a situação destas pessoas que nunca compreendem o que o Evangelho diz e nunca mudam de vida. Ao contrário das ovelhas de Cristo, esses não pertencem a Ele. Por isso jamais ouvirão essa palavra. Podem ficar a vida inteira. Olha que lástima, que tragédia. Podem ficar a vida inteira na igreja, mas eles nunca ouvirão espiritualmente, porque eles nunca mudam, eles nunca se arrependem. Eles vão passar a vida inteira diante do pastor, mas não reconhecerão e serão condenados. Eles não podem compreender a voz de Cristo.
Esses são os que ignoram a palavra. Eles ouvem, mas eles ignoram, eles deixam para depois, sempre para depois. Eles continuam nos seus pecados, eles continuam se justificando, eles continuam colocando a culpa em outros, eles nunca se arrependem, ouvem, mas nunca se arrependem. Que situação terrível. Que situação desesperadora. E quantos na igreja, irmãos, quantos na igreja são assim? Que Deus se apiede, tenha misericórdia de nós. Que nos faça ouvir a voz de Cristo e segui-lo. Versículo 7 até o versículo 10. Agora Jesus vai usar a metáfora da porta. Ele não é só o pastor, ele é a porta também. Olha o que ele diz. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, que se apresentaram como a porta, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. A ideia aqui de todos quanto vieram antes de mim não está se referindo aos fiéis, aos profetas fiéis, como João Batista, por exemplo. Porque João Batista não era um ladrão e salteador. Pelo contrário, Jesus deu testemunho bom dele. A ideia de todos quantos vieram antes de mim, se apresentando como a porta, eles são ladrões e salteadores. A ideia é, todos aqueles que estão diante da igreja e querem exercer uma autoridade da igreja, que não venha da minha autoridade, é um ladrão e salteador, é um mentiroso. Pense no catolicismo romano. Quando o Papa e toda a estrutura da igreja católica inventa mandamentos, inventa ordens que não são bíblicas, não estão debaixo da autoridade de Cristo e querem colocar sobre o rebanho. Jesus diz, esses que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Os que se apresentam como se fossem a porta, como se tivessem autoridade máxima diante do rebanho, esses são ladrões e salteadores. Por isso que eu digo, irmãos, volto a dizer sobre o falso pastor. Quando um pastor não está submetido à palavra de Deus e ele quer aparecer mais do que a palavra de Deus, então eis aí um bom sinal de um ladrão e um salteador que está roubando a glória de Cristo no meio da igreja. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, a ideia de entrar e sair e achar pastagem é a ideia de segurança e satisfação. A ideia de segurança é entrará. O rebanho entra no curral para a noite dormir e ser protegido dos predadores. O pastor guarda o rebanho. Então a ideia de entrar é achar segurança. E a ideia de sair e achar pastagem é satisfação plena, é alegria, é vida. O rebanho então tem segurança e vida. Segurança e alegria. Isso só pode nos chegar a qualquer homem por meio da porta que é Cristo. O que está dizendo? Está dizendo, em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode ter vida, ninguém pode ter segurança na vida, no casamento, no trabalho, onde quer que seja, sem entrar por mim. Eu sou a segurança, eu sou a vida. É o que ele está dizendo aqui. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Esse será salvo. Irmãos, os homens, eles tentam, eles procuram, sim, confiar em tiranos que se apresentam como aquele que transformará este mundo, aqueles que transformarão este mundo, os tiranos, em um reino, um paraíso. Não está muito longe da nossa história o que esses homens que se apresentaram como a porta, como a salvação de um povo ou de uma nação, trouxeram a essa nação. Pensa em Hitler, Pol Pot do Camboja, o ditador, o tirano, que em 4 anos matou cerca de 1,5 milhão de pessoas. Pense em Stalin, em Mao Tse Tung, China. Esses homens se apresentavam como a porta, como salvadores da sua nação. Sempre desconfie de magistrados que digam que vão fazer deste mundo ou dessa nação um paraíso. Sempre desconfie. Um verdadeiro magistrado diz, olha, nós vamos tentar. Vamos fazer o que é possível. Eu não prometo que será um paraíso.
nós faremos. Esse é um bom magistrado, ele está vendo corretamente, porque ele não pode fazer de nenhum lugar um paraíso. Quem pode fazer isso é Cristo, é a porta. É por isso que esses tiranos fizeram tudo o que um pastor não faz. Lembra? O que vem sem entrar pela porta, o que não é a porta é salteador. O que os tiranos fizeram, socialistas, comunistas? Usurparam a propriedade privada, roubaram. O que eles fizeram? Mataram. Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar. O que esses tiranos fazem? Confiscam a propriedade privada, tiram do homem o que é dele. E diz mais, matar. Lembra do que aconteceu através das ordens de Stalin? O Holodomor? Mataram os ucranianos de fome, confiscando seus alimentos? Porque quando se coloca a esperança em um homem que diz que é a salvação, é isso que acontece. E às vezes a culpa não é nem tanto do político, viu? Vamos ser sinceros. A culpa não é nem tanto do político, a culpa é nossa. Tem político que nunca prometeu fazer mais do que poderia. Só que nós colocamos todas essas esperanças nele. Então cuidado, onde você está colocando a sua esperança? Quem é a porta para você? E eu termino aqui. Jesus é a única porta. Ele é o único caminho para a presença de Deus, para a vida eterna. Esqueça a política como fim último de se obter o que só Jesus pode dar. Às vezes eu e você estamos gastando mais tempo lendo política do que a Bíblia. Você está entrando em outra porta. E sabe o que ela vai te trazer? Desespero. É só o que pode dar, essa porta. Mas tem outras portas também que os homens costumam entrar. Dinheiro, prazeres, casamento. Nós sempre estamos procurando uma porta que não é a porta de fato. Sempre queremos construir as nossas portinholas que não resistem, que são frágeis, ao invés de nos darmos e confiarmos na porta de fato, que é Cristo. Não coloque as suas esperanças naquilo que não pode dar a você o que só Cristo pode dar. Entre por Cristo, que é a porta. Creia nele, leia a sua palavra, tenha comunhão com ele, busque-o em oração e ele te dará segurança e satisfação. Então você entrará, sairá e achará pastagem sempre. E a pergunta que eu termino com ela é: você e eu já entramos pela porta? Você já entregou a sua vida a Cristo? Ou você tem confiado em outra porta? Você tem construído as suas portinholas para tentar ser feliz neste mundo? Você acabará em dor e desespero, certamente. Estejamos atentos, irmãos, para entrar pela porta e não apenas permanecermos do lado de fora olhando para ela. Lembram-se? Assim como nós podemos ouvir sempre a voz do pastor e nunca segui-lo, nós podemos estar do lado de fora sempre olhando a porta. A porta da graça. A porta da salvação. A porta a qual oferece entrada gratuitamente. Mas nós podemos ficar do lado de fora, olhando a porta e nunca entrarmos. Chegará o dia, meus irmãos, que essa porta será fechada. E os homens se esforçarão por entrar nela, mas não poderão. Lembra de uma porta fechada? A arca. A arca é um tipo de Cristo. Até antes do dilúvio vir, ela estava aberta a porta. E Moisés chamava o pregador, o porteiro. O porteiro. Noé, melhor. Noé, o porteiro, chamava. Entrem. Mas os homens estavam diante da porta e não entravam. Até o dia em que Deus fechou a porta. E não mais se abriu. Você não sabe o dia em que a porta será fechada para você. Entre na porta agora, enquanto há tempo. Confie a sua vida em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe o pecado, deixe o pecado. Deixe o pecado agora. Crê em Jesus. Não demoremos-nos do lado de fora. Entremos pela porta que é Cristo. Ouçamos e sigamos o pastor. E certamente, irmãos, seremos salvos. Certamente habitaremos seguros e sem temor do mal.
Que Cristo, o pastor e a porta, nos abençoe. Amém, irmãos.